90% das pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil ocorrem dentro das universidades e dos institutos federais. Apesar da importância da ciência para o desenvolvimento do país, a área se encontra ameaçada pelo corte de recursos federais, motivado pela crise econômica. E para falar mais sobre ciência no Brasil e também sobre o Dia C da Ciência, o Conexões recebe agora no estúdio o professor Paulo de Marco Júnior, que é biólogo e professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Obrigada pela sua presença, professor. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Bom, professor, vamos começar com uma pergunta bem simples, mas eu acho que pode ser uma definição interessante. O que é ciência? Então, ciência é tão simples de perguntar, tão complexo pela variedade de possibilidades que nós temos. Mas, em síntese, a ciência é uma forma de tentar entender o mundo. Uma forma organizada, baseada numa visão racional e objetiva e que busca usar uma coisa absolutamente transformadora chamada método científico para tentar entender o que acontece ao nosso redor. É claro que, desde o primeiro momento em que nós buscamos entender o nosso redor, e entender a nós mesmos, porque a ciência também trata de tentar nos entender, nós damos a nós todos a oportunidade de transformar o que está à nossa volta e a transformar nós mesmos. Então a ciência, no fundo, é uma forma de ter um conhecimento sobre esse mundo, mas uma forma que busca ser o mais clara, o mais ampla, o mais livre, o menos dogmática, o menos mistificada, o mais próximo do que acontece ao nosso redor. Evidentemente que há um ponto fundamental nessa discussão, que é nós assumimos que há uma verdade objetiva ao nosso redor que nós queremos entender e que nós esperamos que... Bom, tem uma coisa muito bonita a dizer, que é o fato de que muitos estudantes, nós estamos numa universidade, entram na universidade querendo fazer ciência, e o que anima o coração desses alunos é imaginar também que fazer essa ciência ou produzir um conhecimento também é uma forma de melhorar a vida de todas as pessoas dessa sociedade que os produziu. Então a ciência, ela é uma forma de entender o mundo, mas também é uma forma de melhorar o mundo. Professor, já que o senhor falou da produção da ciência, como a gente disse no começo, a produção se dá quase que exclusivamente dentro das universidades federais e dos institutos federais. Como que ocorre, como é que são formados os grupos de pesquisa, como ocorrem as pesquisas dentro da universidade? E por que também que o país não tem grandes centros de pesquisa fora das universidades? Eu acho que nós temos alguns grandes centros de pesquisa fora das universidades. Existem algumas estruturas que o governo criou, como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e, evidentemente, o nosso modelo de produzir ciência nas universidades brasileiras acabou tendo um grande sucesso dentro das universidades públicas. A primeira coisa interessante a chamar a atenção é que a Universidade Pública Brasileira tem um modelo muito bacana, muito especial, que é a ideia de ter professores pesquisadores. Isso é transformador, se você pensar do ponto de vista da sociedade. Eu, como pesquisador e professor, não estou aqui meramente para produzir conhecimento, mas o ato de produzir conhecimento me torna melhor como professor dos alunos que entram nessa universidade, porque produzir conhecimento me ajuda também a pensar como eu transmito esse conhecimento. Colocar essas duas atividades, ser professor e ser pescador na mesma pessoa, é uma forma de construir um Estado diferente de outros países, e isso é bastante interessante. O sucesso dessa fórmula dentro das universidades tem a ver, em parte, com a liberdade de pensar, de criar ideias dentro das universidades públicas, isso é uma realidade, mas também pelas associações e pela estrutura de financiamento dos cursos de pós-graduação que acabam favorecendo que esses grupos de pesquisa que você falou se organizem. Esse é um ponto fundamental. Nós não mais produzimos ciência de forma isolada. Nós não somos capazes de ser efetivos em produzir soluções para o mundo que não sejam trabalhando em equipes, em grupos. Ninguém tem todo o conhecimento, e essa também é uma mensagem importante da ciência, que quanto mais avança na direção de não ser dogmática, ela reconhece as limitações e as necessidades de articular diferentes formas de ver o mundo para ser mais efetiva em atingir seus próprios objetivos. Então todo mundo pode fazer ciência, professor? Todo mundo pode fazer ciência. E isso bonito da história é, o agricultor no interior do estado de Minas, quando eu estudava lá e observava o agricultor que plantava café, ele é um grande cientista. Ele testa como que as coisas acontecem, qual que é o sistema de adubo, e fazer ciência tem a ver com observar e tomar decisões lógicas e racionais sobre aquilo que ele observou, gerando conhecimento. O que talvez distinga de uma forma ampla é que
a intensidade disso dentro dos laboratórios tem um nível de exigência ou de detalhe maior, mas que a essência disso está em todos os locais. Isso tem outra componente também, que se nós ensinarmos através da ciência nas escolas, nós damos uma liberdade enorme aos nossos alunos. A capacidade de perceber que nós podemos observar a natureza e entender as coisas de forma direta. E isso é libertador. A ciência é profundamente libertadora. Bom, professor, a gente vai para um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com esse debate, na verdade com essa conversa com o professor Paulo de Marco a respeito da ciência no Brasil e também sobre o Dia C da Ciência, que vai ser nosso principal foco no próximo bloco. Espero que você continue acompanhando o programa. É só entrar, ou na verdade, ligar no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia, ou então entrar no nosso perfil do Facebook ou no nosso canal no YouTube. Conexões está de volta e hoje estamos aproveitando o Dia C da Ciência para falar sobre a produção científica no Brasil. Para isso, nós contamos com a presença do professor Paulo de Marco Júnior, que é biólogo e professor da UFG. E a partir desse segundo bloco, contamos também com o professor Cleomar de Souza Rocha, que é professor na Universidade Federal de Goiás e coordenador do Media Lab. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Sempre um prazer estar aqui discutindo conexões com todos. Professor, eu vou começar então esse bloco com o senhor. Qual é a ideia do Dia C da Ciência? O que deve ser feito nesse dia 25 de outubro de 2017 para popularizar a pesquisa científica no Brasil? Você sabe que nós temos toda uma sociedade construída e inventada pelas ciências. E, infelizmente, nós temos alguns processos que fazem com que no Brasil a ciência se desenvolva muito pouco. Por exemplo, nós não temos cientistas contratados para fazer e desenvolver ciência. É preciso enxergar, principalmente nessas carreiras, um mote que alimenta a gama social. Então enxergamos claramente que é preciso fazer com que a sociedade discuta o papel da ciência para a sua manutenção, para o seu desenvolvimento. E o Dia C da Ciência faz exatamente isso. É um clamor, é um chamado para que todos nós vejamos como a ciência ela é fundamental para o desenvolvimento social. Hoje nós vivemos segundo um balizamento das ciências. Todos os meios de produção, distribuição e consumo estão alinhados com o desenvolvimento científico. Sem isso, a sociedade para. E não por outro motivo, nós falamos que vivemos em uma sociedade de conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento científico. Nesse sentido, o Dia C, ele serve para que a gente diga, a sociedade acorde, porque o desenvolvimento do Brasil depende essencialmente das ciências. E quando a gente vê que as carreiras científicas, elas não são valorizadas, não são buscadas e não são valorizadas na sociedade como um todo, nós corremos um grande risco de retrocedermos nas nossas conquistas. Professor Paulo, por que a ciência parece algo tão inacessível para a maior parte da população? Por que é tão difícil para as pessoas perceber a importância dessas pesquisas e sentir que isso é importante para o desenvolvimento do nosso país? Existe uma visão sobre a sociedade brasileira que sugere que os problemas de educação centrais da sociedade brasileira não são um problema, mas são um projeto. Um dos grandes temas da nossa discussão sobre ciência é uma discussão sobre educação. A educação científica que é oferecida à população brasileira, ela ainda não está no nível e nas condições necessárias para que todos se sintam confortáveis com tudo isso que o Cleomar acabou de nos mostrar, que é tão interessante. Agora, a ciência, ela é revolucionária, mas, antes de tudo, ela é libertadora num ponto essencial dessa discussão. Quando nós estamos num mundo onde as pessoas tomam decisões baseadas no que nós chamamos de fake news, né? Com as informações falsas, onde há pessoas que têm dúvidas sobre se existe ou não mudanças climáticas, ou recentemente há um grupo em Goiás que acredita que a Terra é plana. Quando nós temos todas essas discussões acontecendo, o que nós estamos discutindo é a capacidade do indivíduo se libertar pelo conhecimento. Conhecimento liberta no sentido em que eu tenho a capacidade de tomar decisões e a observar de forma não mistificada, de uma forma racional, aquilo que acontece.
Então, são dois aspectos. Não é simplesmente que a população tem dificuldade disso. Essa dificuldade, em parte, é por causa de toda a história de uma educação que talvez não tenha atingido todo o que ela precisa atingir para colocar a nossa população em condições de liberdade ampla para exercer uma cidadania em alto nível. Por outro lado, também tem o risco. Há um risco enorme de que numa sociedade no qual a ciência não é valorizada, mas que principalmente cada indivíduo não tem a oportunidade de entender o mundo e ter a oportunidade de ver racionalmente esse mundo, ele é vulnerável, ele é frágil, ele é suscetível a ser atacado pelo fake news. E as consequências disso para a sociedade são desastrosas a longo prazo. Nós temos um histórico recente na qual nós estamos sofrendo isso com a discussão sobre mudanças climáticas, por exemplo. Nós tivemos um ministro das ciências que não acreditava na existência de mudanças climáticas. Então nós temos uma série de situações sérias como sociedade. O que eu acho interessante é tentar não tratar o problema da ciência isoladamente. Talvez nós temos que pensar todo esse processo pensando que, no fundo, a discussão é sobre educação e que a ciência é uma consequência desse processo. Professor Cleomar, até vou fazer uma pergunta e o senhor pode fazer a consideração. Tá bom. Professor Marco relacionou a ciência à questão da educação. Os cortes na educação, motivados por causa da crise econômica, provavelmente são os maiores dentre as pastas. Por que isso acontece? Então vamos, porque de fato não faço a menor ideia, mas são essas decisões terríveis que ocorrem em mentes que certamente não compreendem a ciência. Não é? A ciência não é uma disciplina. A ciência é um elemento que faz girar a mola social. Nós vemos, por exemplo, que na primeira metade do século XX, a matemática era tão relevante que revolucionou a comunicação, a tecnologia com processos relacionados à computação e à cibernética, que foram gerados por matemáticos. A própria teoria da informação foi desenvolvida por matemático, algumas estéticas por matemático, enfim. Matemática estava na crista da onda na primeira metade do século passado, do século XX, revolucionando a sociedade. Hoje a gente vê que os cursos de matemática estão deficitários, né? As pessoas não se interessam, porque parece que não aprendem a mudar o mundo, aprendem equações. E ninguém quer aprender equação. O nosso desejo é de mudar o mundo. E a matemática pode fazer isso. Assim como as outras ciências, a gente sabe que a física com Albert Einstein deu um passo gigantesco a partir desse desenvolvimento, revolucionando a nossa sociedade. É preciso verificar que as ciências elas não estão vinculadas somente a processos de formação de graduação e pós-graduação e entranhadas ou aquarteladas nas universidades, mas ela é a base para o desenvolvimento da sociedade como um todo, com as revoluções que nós tanto precisamos e já tivemos. Então, matemática ou quaisquer das ciências são base fundamental para o nosso desenvolvimento. E é preciso a gente voltar essa aderência entre o que é ciência nesse país e o que é a sociedade que depende essencialmente da ciência. E se eu puder só pontuar, nós sabemos que hoje os índices de produtividade são grandes em função de desenvolvimento científico. Os modelos de distribuição de roupa, comida, de absolutamente tudo, só se dá em função de ciência. O desenvolvimento que nós estamos fazendo, TV, tecnologia, comunicação, só é possível graças à ciência. Isso é um modo de vida. É preciso retomar essa aderência e dizer: ciência não está aquartelada nas academias. Ela é o extrato que suporta um modelo da sociedade contemporânea. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou finalizar esse bloco. Daqui a pouco a gente retoma com mais essa conversa, agora sim uma conversa, falando a respeito do Dia C da Ciência e também sobre a produção científica no Brasil. Durante o tempinho do intervalo você pode contribuir com o programa. É só mandar a sua sugestão de pauta, de tema a ser discutido, a sua matéria, a sua foto ou vídeo para o e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então você pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406.
Esse é o último bloco do Conexões, que trata sobre o Dia C da Ciência e também sobre a produção científica no Brasil. Nós contamos com a presença do professor Paulo de Marco Júnior, biólogo e professor do ICB da UFG, e também com o professor Cleomar Souza Rocha, que é professor da UFG e coordenador do Media Lab. Vou retomar novamente com o senhor, professor Cleomar. Em relação aos cortes de investimento, de que forma que esses cortes estão atingindo as universidades e os institutos federais? Veja, os cortes eles vêm na forma da eliminação de algumas bolsas de pesquisa e fundamentalmente em eliminação de verbas destinadas às pesquisas, compra de insumos, de equipamentos e de base para o desenvolvimento científico no Brasil. Nós já temos um pressuposto brasileiro que é muito baixo em relação a países emergentes e principalmente a países desenvolvidos. Com os cortes, nós começamos a ficar em níveis absolutamente terríveis em termos de investimento em pesquisa, que inclui não só a formação de novos pesquisadores, fazendo com que haja um desestímulo generalizado para as carreiras científicas, mas fundamentalmente eles inibem projetos com a robustez que nós precisamos para as áreas de ciência. Ou seja, nós estamos em um quase estrangulamento da carreira de desenvolvimento científico no Brasil com esse tipo de corte. Os cortes atingem as bolsas específicas de quem quer fazer ciência no Brasil e eliminam a perspectiva de nós adquirirmos os produtos essenciais para esse desenvolvimento. Isso é o estrangulamento em todo o sistema e faz com que a gente pare de fazer as pesquisas da qual depende basicamente a universidade e a sociedade. A universidade como produtora de conhecimento e a sociedade como os demandantes e os consumidores desse desenvolvimento científico. Isso é uma situação muito complexa que nós atravessamos e nós precisamos rever esse tipo de corte. Cortar o oxigênio significa nos deixar sem ar. Cortar a ciência significa deixar o país em um processo de involução. Professor Paulo, como é que esses cortes já têm atingido a Universidade Federal de Goiás? É muito interessante o que o Cleomar acaba de nos dizer. Há minutos atrás eu estava no meu laboratório, onde eu tenho uma grande quantidade de alunos, e alguns deles vieram discutir comigo que se sentem sem esperança de seguir uma carreira acadêmica, porque imaginam que talvez não tenham oportunidade de encontrar espaço para isso, para exercer aquilo para o qual eles sonharam desenvolver. Isso significa menos vagas nas universidades, menos espaços de produção de conhecimento, menos oportunidades para que esses jovens se desenvolvam. Esse lado, uma visão do ponto de vista da formação de recursos humanos, ele é um dos pontos cruciais e sérios. Nós estamos tirando a esperança de futuro. Nós estamos tirando a esperança que esses jovens têm de crescer e de se prepararem para nos dar no futuro as soluções que a nossa sociedade precisa. Por outro lado, nós estamos destruindo o presente. Nós também estamos destruindo as pesquisas que existem e a necessidade de se manter pesquisas de alto nível. Alguns pesquisadores começam a buscar sair do Brasil e procurar outros locais onde possam desenvolver suas pesquisas que demandam grandes quantidades de recursos. Agora, o que eu acho mais fundamental é que, e é evidente nós cientistas e nós professores precisamos fazer uma autocrítica sobre isso, é que nós precisamos entender o nosso papel em divulgar e levar tudo aquilo que nós fazemos às ruas desse país, de tal forma que as pessoas percebam com mais clareza até que ponto que cortar verbas na universidade está afetando a vida diária de todos numa nação, porque está afetando o futuro dessa nação. Mas isso também quer dizer que nós temos que repensar a nossa forma de tratar a ciência dentro das universidades, fora das universidades. O Cleomar nos chamou a atenção da ideia de que a ciência não pode estar quartelada na universidade, e ela não está, porque ela está em cada celular, em cada espaço público nesse país. Mas nós não a estamos reconhecendo. E é preciso que a sociedade reconheça e defenda. Ela não vai defender se ela não reconhecer. Ela precisa entender claramente isso. Retorno à discussão sobre educação. O que está em jogo é um processo de educação científica em larga escala nesse país.
para que nós todos tenhamos a liberdade de perceber o significado de cada coisa que acontece no Estado brasileiro e a importância de defender aquilo que representa o futuro desse país como um todo, das nossas opções, das nossas oportunidades de escolha. Menos ciência é menos oportunidade de escolha. Professor, só para destacar um ponto, puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado das ciências humanas, né? Eu que sou jornalista, a ciência não quer dizer apenas o conhecimento das exatas, das biológicas. A gente faz ciência também nas humanas, né, professor? Claro. E talvez o mais desafiador e profundamente interessante, porque quando nós usamos os métodos da ciência para olhar nós mesmos como sociedade, nós nos tornamos mais efetivos. Nós desenvolvemos formas de criar sistemas melhores e atingir aquilo que, no fundo, todos queremos, que é criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva. Isso significa que nós temos que nos entender as nossas falhas, nossas limitações, olhar tudo isso, olhar o processo de produção de conhecimento, mas olhar o processo de ensino, que também é objeto da ciência. Quais são as melhores formas para nós elaborarmos um grande programa para facilitar que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento? Mas um conhecimento transformador, um conhecimento que é crítico, que dá a cada um a possibilidade de discordar e de argumentar. Nós estamos num clima de fla-flu, né? Ou um clima de discussão sem argumento, que é o exemplo da falta de conhecimento e de ciência. E isso é algo que nós precisamos combater. Os cientistas sociais nos dão pistas importantíssimas para tratar isso. E nós precisamos de ouvi-los. Professor Cleomar, em relação a uma perspectiva de futuro, o que esperar dos próximos anos, se essa crise econômica terminar, como que a gente pode voltar a ter essa efervescência na ciência no Brasil? Me parece que é exatamente isso. Por parte, as universidades precisam mostrar e começar a desenvolver projetos que tenham uma aderência ao tecido social. Tratar de matemática pura ou a ciência pura é relevante, mas nós precisamos também olhar para as ciências aplicadas, nós precisamos enxergar que quando nós olhamos as horas, nós estamos olhando o fracionamento matemático do tempo. Quando a gente verifica o nosso peso ou a nossa batida cardíaca, nós estamos fazendo uma medição, uma aferição matemática de um índice de normalidade. Então a matemática está em todos os lugares e não só na disciplina que o aluno reclama de cursar. É preciso que a universidade comece a enxergar que a sociedade precisa ter esse tipo de vínculo e a sociedade precisa reconhecer que toda a sua pauta está direcionada em função das ciências. Esse tipo de valorização é imprescindível para que os dois lados comecem a criar uma articulação e para que toda a sociedade seja sensível o suficiente para enxergar que não apenas a matemática está em tudo, mas a ciência, ela mantém uma estrutura que nós temos de vida hoje. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer o professor Paulo de Marco novamente com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Só queria chamar a atenção de que muitas atividades que estão ocorrendo ligadas ao DIAC também estão sendo divulgadas no Facebook, em blogs. O meu laboratório tem um blog chamado Nicho 42, que os nossos telespectadores podem acessar facilmente, onde tem vídeos sobre as informações sobre ciência e sobre o DIAC da ciência. Tá certo, muito obrigada. Obrigada também de novo, professor Cleomar. Prazer grande, eu queria lembrá-los que nós estamos em plena Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na próxima semana oficialmente, e que nós temos uma série de eventos acontecendo em todo o país e que o DIAC é um chamamento para a gente começar a valorizar o papel da ciência na nossa cultura, que, como eu tentei expressar aqui, dá a base de sustentação para o estilo de vida que nós mantemos. Muito obrigada, professor. Bom, Conexões termina aqui. Espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Também que acesse o nosso site ou as nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa.